Exclusivo. O Ministério Público de São Paulo investiga uma série de acusações de violência sexual praticadas por integrantes da organização Testemunhas de Jeová. Segundo a apuração, os crimes acontecem há décadas. Quando cai a ficha, a gente percebe que passou todos os anos da vida servindo a homens e não a Deus. A investigação inédita já encontrou 9 vítimas de crimes sexuais que teriam sido cometidos dentro da organização religiosa. Os abusos teriam acontecido em 15 unidades na capital e em Cesário Lange, no interior de São Paulo. Em sigilo, o Ministério Público realizou operações de busca e apreensão nesses locais. A suspeita era de que líderes, chamados de anciões, pretendiam destruir provas dos crimes para evitar o escândalo. Foram apreendidas pela polícia vários indícios da ocorrência de outros delitos de natureza sexual, até porque o mandado tinha por objeto específico a apreensão de documentos que narrassem delitos sexuais, especialmente contra vítimas vulneráveis. A organização religiosa cristã surgiu nos Estados Unidos em 1920. Está presente em mais de 200 países. O grupo tem posições polêmicas, como a proibição de transfusões de sangue em seus integrantes, mesmo que a falta do procedimento leve a pessoa à morte. As vítimas ouvidas pela promotoria têm o mesmo tipo de relato. A prática é antiga. Esta mulher tem 64 anos. Diz que foi abusada sexualmente pela primeira vez aos 8 anos de idade. A gente precisa começar a ter coragem para que outras pessoas não passem por aquilo que nós passamos. O que aconteceu? No meu caso, eu fiquei com aquilo guardado durante mais de 50 anos. E eu só tive coragem de começar a falar nisso, acredito que de uns 8 anos para cá. De acordo com a investigação, em todos os casos, os chefes do grupo religioso foram comunicados da violência sexual, mas nada foi feito internamente e nenhuma autoridade policial foi comunicada. A forma como os chefes das Testemunhas de Jeová lidam com os casos de violência sexual vai na contramão do que determina a lei. O Manual do Ancião diz que se um integrante da organização cometer um pecado, um caso de pedofilia, por exemplo, ele só será investigado se o agressor confessar ou se a violência for testemunhada por 2 pessoas ali, na hora, no momento em que ela acontecer, o que é irreal. Praticamente nunca acontece. A palavra da vítima lá dentro não vale nada. O homem que prefere não mostrar o rosto é um ex-ancião. Deixou de ser testemunha de Jeová porque não concordava com os rumos da organização. Ele conta que presenciou relatos de vítimas de violência, incluindo crianças. Eu já presenciei, não bem um estupro com penetração, mas um abuso explícito de ficar nu, de passar a mão nas partes íntimas, de criança, que não lhe foi levado para frente porque a criança falou e ficou só na voz da criança. Ele explica ainda que os relatos são detalhados, escritos à mão e guardados em envelopes, e acaba por aí. São esses documentos que a promotoria encontrou. Em nota, a organização afirmou que abomina qualquer tipo de violência e disse, abre aspas, não aceitamos um abusador em nosso meio e nunca o protegeríamos. Sobre a necessidade de que casos de abuso tenham testemunhas para apuração interna, a organização afirmou que isso não substitui a ação das autoridades em relação ao assunto. Mas os advogados do grupo religioso tentaram impedir a apuração do Ministério Público com um recurso ao Tribunal de Justiça. O desembargador Cláudio Marques negou o pedido e afirmou que a investigação contém indícios bastante relevantes quanto à prática de crimes sexuais. Quem sabe, para que ao final de tudo, nenhuma vítima se sinta assim outra vez. É um sentimento de nojo, de repugnância, de imundície, né? Enfim, de uma coisa que não presta, né?